Então, no caso do elevador, é que se a gente imaginar, por exemplo, né? Eu sempre desenho uma balança, tem uns casos que não tem uma balança dentro do elevador, mas eu desenho porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, é uma situação esquisita, né? Ninguém faz isso, mas eu vou colocar... Imagina que fosse um experimento, tá? Tem uma pessoa que sobe numa balança aqui dentro de um elevador. E a gente vai ver se a balança, ela indica a massa correta da pessoa, independente do estado de movimento do elevador. E aí a gente vai ter algumas situações específicas. O elevador pode subir com velocidade constante, pode descer com velocidade constante, então ele pode subir aumentando a rapidez, aumentando o módulo da velocidade, né? Aqui com rapidez eu estou querendo dizer o módulo da velocidade. Ele pode subir reduzindo a rapidez, ou freando, se quiser dizer também. Ele pode descer aumentando a rapidez, e ele pode descer freando também, ou descer reduzindo a rapidez. O que a balança vai indicar? E a gente vai ver em cada caso aqui. O que a balança usa para indicar a massa da pessoa? A balança usa a força de compressão que o pé da pessoa está fazendo aqui sobre a balança, que no caso vai ser a normal que a balança exerce sobre a pessoa. Então, o que a gente precisa saber para a indicação da balança é o valor da normal. A gente sabe que a normal sobre a pessoa vai estar para cima e o peso da pessoa vai estar para baixo, né? Só tem essas duas forças aqui. Só que a normal, ela só tem o mesmo valor do peso em alguns casos especiais. Por exemplo, né, com a balança em repouso, a normal vai ter o mesmo módulo do peso. Mas aqui a gente vai ter os casos do elevador em movimento e a balança está em movimento também. Então, o que a gente vai ver? As palavras subir ou descer vão indicar para a gente o sentido da velocidade. Então, vou marcar de vermelho aqui. Então, se ele está subindo, significa que o vetor velocidade está para cima. Se a velocidade está constante, significa que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, não importa nem se está subindo ou se está descendo. Se a aceleração é zero, se é uma situação de equilíbrio, significa a força resultante igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, significa que a normal tem que ter o mesmo módulo que o peso. Que uma menos a outra tem que dar zero, certo? N menos P igual a zero, N igual a P. No caso dele descendo com velocidade constante, é a mesma coisa. Descendo vetor velocidade para baixo, velocidade constante significa aceleração igual a zero. E se a aceleração é igual a zero, vale o mesmo casinho de cima. Então, os dois casos aqui, subindo ou descendo com velocidade constante, o resultado que nós temos é o mesmo caso do elevador em repouso, que é anormal, tem o mesmo valor do peso. Se o elevador estiver subindo ou descendo com velocidade constante, a balança vai indicar a mesma massa do que se ela indicasse o elevador estivesse em repouso. Então, é a massa correta que a balança vai indicar nesse sentido aqui, nesses dois casos. Agora vai mudar um pouquinho, hein? Subindo, então, vetor velocidade para cima, aumentando a rapidez. Aumentando a rapidez significa que a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Por isso que é importante desenhar os dois, a velocidade e a aceleração. Então, se está aumentando a rapidez, significa que a aceleração e a velocidade estão apontando no mesmo sentido. Qual é o sentido? Eu vou olhar se ele está subindo ou se está descendo. Então, o jeito de analisar para todos os casos é ver subindo ou descendo, marcar o sentido do movimento, que é o vetor velocidade, e aumentando a rapidez é para o mesmo sentido da velocidade, reduzindo a rapidez é no sentido oposto ao da velocidade. Aí a gente pensa de novo lá na situaçãozinha da pessoa dentro do elevador. Só que agora tem uma aceleração para cima. A aceleração para cima significa que a força resultante tem que estar para cima. A força-peso sempre é o mesmo tamanho, porque é mg. A força-peso nunca vai mudar o tamanho, mas a normal vai. Então, aqui é necessário que a normal seja maior que o peso para poder ter alguma aceleração para cima.
A normal maior que o peso significa que você está sentindo uma pressão maior sobre a base que você está pisando dentro do elevador. Que é aquele momento quando o elevador está acelerando para cima, ele está subindo, está aumentando a velocidade, né? Então você se sente mais colado sobre o chão do elevador. Não sei se vocês já sentiram isso, mas você se sente mais preso no chão do elevador. É um pedacinho, né? Só momentaneamente até ele atingir a velocidade com que ele vai subir a maior parte do tempo. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A normal é maior que o peso. Por quê? Porque tem que sobrar uma. Não pode dar zero, tem que ter alguma aceleração para cima. Então, tem que ter uma força resultante diferente de zero. Então, aqui a gente escreve o quê? Que a força resultante é a massa vezes a aceleração, e essa força resultante é normal menos o peso. Então, a normal aqui vai ser a massa vezes a aceleração mais o peso, tá? Esse é o caso aqui de subindo e aumentando a rapidez. Subindo, agora é subindo, mas reduzindo a rapidez. Então, vamos dizer que ele está chegando, está se aproximando do andar que tem que parar, então ele continua subindo, mas está reduzindo a rapidez. Aí o que vai mudar? Subindo, vetor velocidade para cima. Reduzindo a rapidez, significa que a aceleração está no sentido oposto ao da velocidade. Se a aceleração está para baixo, quer dizer, isso serve para eu dizer para onde que está a aceleração. Então, se a aceleração está para baixo, significa que a força que está para baixo tem que ser maior que a que está para cima. E a força resultante tem que apontar no mesmo sentido da aceleração sempre. Então, a resultante tem que apontar para baixo. A força-peso é o mesmo tamanho do anterior, mas a normal agora diminuiu. A pressão que você sente dos seus pés contra o chão do elevador fica menor. Ou seja, é como se você estivesse se sentindo mais leve. Não sei se já perceberam isso já, mas é bem perceptível, né? A gente se sente mais leve dentro do elevador por alguns segundos. Então, aqui a força resultante é massa vezes a aceleração. Claro que a gente está vendo só no eixo Y, né? Por isso que eu estou escrevendo só os módulos, estou fazendo a soma vetorial, né? Mas olhando só somar ou diminuir os módulos. Então, vai ficar P menos N. Eu estou seguindo sempre a ordem da aceleração, tá? A aceleração está para baixo, então eu começo pela força que está para baixo, P menos N, igual a M vezes A. Se eu trocar M vezes A para cá, fica P menos M vezes A, igual a normal. Então, a gente vai ter aqui um peso, a gente chama de peso aparente, né? Então, vamos dizer que, exemplo, vamos dizer que o elevador está com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, nesse caso aqui, que está diminuindo a velocidade. Que ele está subindo, mas está diminuindo a velocidade. E vamos dizer que a pessoa tenha uma massa de... A pessoa tem uma massa de 70 quilogramas. Então, o que a balança vai indicar? A balança, ela não mede diretamente a força-peso, ela mede a força-peso através da normal. Então, que ela mede diretamente a normal. A indicação da balança depende sempre da normal. Então, a gente calcula a normal, que vai ser P menos MA. P é MG, normal é MA. Normal, desculpa. Do outro lado é MA. Aqui é 70 vezes 10. E aqui é 70 vezes 1. Aqui ficou 700 menos 70. Então, a gente tem 630 newtons é a normal. Então, é assim, a balança, ela está programada para indicar o valor da massa corretamente se você tiver numa situação de equilíbrio, ou seja, sem aceleração. Então, se tivesse numa situação de equilíbrio, né, se fosse equilíbrio, a balança, né, ia estar pensando, vamos dizer, entre aspas, pensando, mas é como se você estivesse dizendo para a balança que o peso é 630 newtons. E aí, pensando no mg, que é 630, a massa aparente, não é a real, é a aparente, seria 630 dividido por 10, que é o G.
Então, a balança, nesse caso aí, estaria acusando 63 quilogramas. Né? Aqui seria o peso aparente. E aqui seria a massa aparente. Então, vai ter horas que a massa aparente vai ser maior e vai ter horas que a massa aparente vai ser menor. Tudo depende, né, dessa análise que a gente está fazendo no começo aqui. Então, no outro caso aqui, descer aumentando a rapidez. Então, descer vetor velocidade para baixo. Repare só, a palavra descer sozinha, ela não me diz para onde está a aceleração. O subir e descer só me diz para que lado está a velocidade. Agora, aumentando a rapidez, é que junto com essa informação do descer é que me diz para onde está a aceleração. E eu preciso da aceleração para fazer a análise das forças. Aumentando a rapidez significa que a aceleração tem que apontar no mesmo sentido da velocidade. Então, nesse caso, a aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo, nós já vimos, né? A aceleração para baixo é esse mesmo caso aqui, ó. Então, se o elevador estiver descendo e aumentando a rapidez, é o mesmo caso aqui de cima. Tá? Vai continuar que a normal é o peso menos MA. E aqui vocês estão vendo, né? Que a normal vai ser o peso menos MA, quer dizer, a gente pode escrever isso aqui como mg menos MA, e a gente também pode escrever isso aqui como nmg menos A. Tem uma situação limite aqui. E se essa aceleração for igual ao peso? É a mesma coisa como se você tivesse, entre aspas, sem gravidade, né? Porque o elevador está caindo, então você está, vamos dizer assim, numa situação análoga, está flutuando dentro do elevador. É claro que você está em queda livre dentro do elevador, né? Mas te dá uma ilusão de que você estivesse voando dentro do elevador. Flutuando, né? Melhor dizendo. Que é a situação com a qual os astronautas treinam situações sem, vamos dizer, sem gravidade, né? Ilusão, como se estivesse sem gravidade, é assim. Eles estão dentro de um avião e o avião faz parábolas. Então, na parte da descida da parábola, o avião faz uma trajetória como se ele estivesse caindo. Então, fica tudo em queda livre lá dentro do avião. Mas quem está dentro do avião tem a sensação de estar flutuando. Na verdade, está em queda livre, né? Mas em referência com as outras coisas que estão dentro do avião, né? Se ele tomar outros pontos dentro do avião como referência, ele está flutuando. Então, é isso que você faz um treinamento aí para... como se fosse uma situação de sem gravidade, ou melhor dizendo, imponderabilidade, que a gente diz, né? É o nome certo. Então, descer aumentando a rapidez é a mesma situação da de cima, tá? Continua sendo força-peso maior que a normal. Isso não vale só para normal, se tiver também a tração. Se em vez de olhar uma pessoa dentro do elevador, mas você olhar o cabo do elevador e o elevador, e comparar a tração com peso, vale a mesma análise igualzinho. É só trocar a tração pela normal. E a última situação aqui, descer reduzindo a rapidez, como alguns de vocês já devem estar imaginando, vai ser igual a uma das de cima, de novo. Então, descer vetor velocidade para baixo, reduzindo a rapidez, significa que a aceleração está oposta à velocidade. Então, agora a força normal é maior que o peso, que é o caso que a gente já viu antes também. Então, na verdade, não são 6 casos, são 3 casos, né? Sempre tem 2 iguais. O peso do mesmo tamanho e a normal maior que o peso. Aí, no caso da normal maior que o peso, a gente tem que a normal é m vezes a mais p. Então, no caso que a normal é maior que o peso, você se sente mais preso ao chão. Quanto mais acelerado, você se sente mais colado no chão. E quanto menos acelerado, você se sente mais leve. Você se sente quase que desprendendo do chão. Aí aqui tem um exemplo. Ao ser puxado por um cabo, um elevador recebe uma força de 9 kN. A massa do elevador é de 400 kg e sua capacidade de lotação é de 5 pessoas de 80 kg cada uma. Então, antes vamos entender a situação, né? Tem um elevador, tem um cabo no elevador, e aqui está dizendo que tem uma força, a tração no caso, né? No cabo é 9 kN.
Lembrando que o quilo é 1.000, então são 9.000 newtons. A massa do elevador é 400 quilogramas. E a capacidade de lotação é de 5 pessoas, de 80 quilogramas cada. Determine o valor da aceleração desse elevador, sabendo que ele está com sua capacidade de lotação máxima. Então, a massa vai ser isso aqui, né? Vai ser 400 mais 5 vezes 80. Então, vai ser 400 mais 5 vezes 8, 40, 400 de novo. A gente vai ter 800 quilogramas e, consequentemente, vamos ter um peso de 800 vezes 10, 8.000 newtons. O que a gente está vendo aqui, né? Que o peso é menor do que a normal, do que a tração. Então, a gente tem aqui, ó, força-tração aqui, e temos o peso para baixo. Peso menor que a normal, vou desenhar, fazer aqui no meu desenho também. Peso para baixo aqui. Então, se a gente fizer aqui força resultante igual a massa... Bom, na letra A é só o sentido, né? Depois a gente faz aqui. Então, na letra A, o sentido da aceleração, que indica o sentido dessa aceleração, é o sentido da força maior. Então, a aceleração está para cima. Segundo a lei de Newton, me diz que a força resultante, se eu for escrever na forma vetorial, a força resultante tem o mesmo sentido da aceleração sempre. E a força resultante aponta no sentido da força maior, no caso em que elas são opostas. Aí sim, na letra B, considerando que todas as pessoas têm a mesma massa, 80 kg, determina a intensidade da força normal aplicada em cada pessoa dentro do elevador. Aí é o caso que a gente falou de fazer a análise ali. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, no eixo Y aqui. Então, aqui a tração menos peso. A tração é 9.000, né? Peso é 8.000. A massa são 800 kg, que é as pessoas mais a massa do elevador, vezes A. Que vai dar 1.000, igual a, vou passar 800 para cá dividindo, corto 2 zeros aqui, a aceleração vai ser 10 sobre 8, podemos dividir por 2 e 2, e fica 5 quartos de metro por segundo ao quadrado. E pode deixar assim, se quiser dividir, pode dividir também, mas também pode deixar assim, porque a fração é reduzida, você pode deixar desse jeito. E na letra C, descreva os possíveis movimentos do elevador compatíveis com a situação. Então, são movimentos em que a aceleração precisa estar para cima. Então, com a aceleração para cima, eu posso ter uma velocidade para baixo e também posso ter uma aceleração para cima e uma velocidade para cima. Então, ou o acelerador está descendo e reduzindo a rapidez, ou freando, se quiserem escrever, pode escrever freando também, não tem problema. E aqui ele está subindo, aumentando a rapidez. Subindo e descendo com velocidade constante não são compatíveis, né? Porque aí não teria aceleração. Então, só essas duas situações são compatíveis com o que foi apresentado no enunciado.